Boa noite, minha gente. Estamos aqui, como prometemos, dando sequência ao nosso trabalho com lives, sempre procurando um tema que seja relevante para estar conversando com as pessoas e debatendo aspectos positivos. Sempre é uma pauta positiva. Já falamos aqui sobre o Instituto Arqueológico Pernambucano, falamos sobre mídias digitais, tivemos uma com Fátima Marculino, mas que teve problemas técnicos, a gente vai remarcar sobre o poeta Zé Marculino. E hoje a nossa live será sobre o cangaço, um tema pesquisado pelo mundo inteiro, que tem aí milhares de livros em nossa literatura, né, de pesquisadores do mundo inteiro que têm a curiosidade de pesquisar o cangaço único, né, no mundo e que aconteceu na região Nordeste, precisamente em 6 estados nordestinos. E no nosso Pernambuco foi onde tudo começou, porque Virgulina é de Serra Talhada, que fica a 80 quilômetros de minha cidade, Afogados da Ingazeira. E a gente vai conversar hoje sobre o cangaço e também sobre o evento, o projeto Cariri Cangaço, que reúne pesquisadores do Brasil inteiro e que vem assim visitando lugares onde aconteceram confrontos das volantes com o grupo de cangaceiros, né, em diversos lugares nesses estados todos que nós nos referimos. Então, queremos já agradecer a todos que estão entrando aí, Edinho, André Vasconcelos, lá de Triunfo, Escola Geraldo Cipriano, Lisandra, Dora Leonardo, Rubinho Pires, o jornalista Sebastião Araújo, Carvalho, Lucineide Carvalho, Cleide, a Dilma. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos convidar o nosso palestrante de hoje da nossa live, ele que tem um perfil, assim, um currículo muito rico, em diversas sociedades de pesquisa e é curador do Cariri Cangaço, esse evento nacional que vem pesquisando e divulgando as maravilhas do Nordeste, né, do sertão, desbravando o sertão, do Nordeste inteiro, desses 6 estados. Então, a folha de serviço do nosso convidado, Manuel Severo, que já está aí com a gente, é enorme, eu não vou ler, eu vou pedir que ele faça um resumo inicialmente desse perfil, né, desse currículo tão amplo que ele tem, inclusive foi secretário de prefeituras no seu estado, que é Ceará, ele é cearense, e ele vai se apresentar. Então, meu querido Manuel Severo, muito bom ter você aqui. Vamos bater um papo hoje, um papo bem legal sobre o cangaço. Uma data simbólica, né? Uma data que, inclusive, quando eu marquei essa live, eu nem percebi. E houve essa mera coincidência dos 82 anos da morte de Lampião. Boa noite, seja muito bem-vindo. Querido Augusto, uma satisfação estar com você, abraçar toda essa espetacular família do nosso querido Pajeú, né, a partir de Afogados da Ingazeira, e de Afogados para o Brasil inteiro, né, não só para o Pajeú, mas para o Brasil inteiro. E a gente fica extremamente feliz em poder, a seu lado, conversarmos sobre esse fenômeno tão forte, né, Augusto? Tão capilar e
num dia verdadeiramente significativo, marcante, né? Hoje estamos há 82 anos do fatídico episódio de Angico, né? E nada mais oportuno do que trazer também um pouco desse episódio aqui para nosso bate-papo, né? Mas, Augusto, é isso, a gente fica muito feliz, e você estava falando, né? Ah, se apresente. Na verdade, eu gostaria de abraçar, isso é o que me motiva, viu, Augusto? Eu gostaria de abraçar todos os amigos que estão conosco nessa noite e dizer que é uma grande felicidade. Como você falou, né? Eu divido minha vida, Augusto, tanto na iniciativa privada, né, como também na iniciativa pública, né? Nós temos há algum tempo, né, mais de 25 anos, né, em atividades públicas, já temos aí um conjunto de experiências consideráveis na área da gestão pública, né? Como você falou, Augusto falou muito bem, eu já fui secretário de várias pastas, né? Inclusive naquela pastazinha mais pobre, a prima pobre de todas as gestões, que é a pasta da cultura, né? E nós fomos secretário de cultura por 4 anos, fomos chefe de gabinete, fomos secretário de turismo, e hoje nós estamos aqui no Ceará desempenhando a função de secretário executivo de governo, né? Então isso acaba tomando muito nosso tempo, mas o tempinho que sobra, aí eu vou ao encontro dos amigos, né? Amigos como você, Augusto, amigos como tantos e tantos que eu estou acompanhando aqui, né? Na live, rolando aqui os nomes, né? São tantos queridos amigos. Meu querido Rubênio, lá de São Gonçalo do Amarante, Pedrinho Popov, um abraço, Afrânio Gomes e Tomás, muito obrigado, Poeta Veri, Zé Roberto Braga, né? O Fred Beni. São essas manifestações, Augusto, que a gente fica muito feliz, né? Fica muito feliz. E, além dessa minha atividade pública, nós provamos essa mosca azul do cangaço, né? Eu sempre digo que quem prova do cangaço acaba se apaixonando não pelo caráter da violência, do banditismo, Augusto, mas por toda a força que o cangaço acabou se manifestando em todo o Nordeste, né? E há 18 anos, Augusto, querido amigo, que a gente pesquisa cangaço, né? Já há 18 anos que a gente anda pela Caatinga, pelas trilhas do sertão, principalmente nos principais cenários onde ocorreram esse fenômeno, pesquisando o cangaço. E mais precisamente há 11 anos, você sabe muito bem disso, há 11 anos nós tivemos essa oportunidade de, ao lado de muitos amigos, criarmos, né, formatarmos e criarmos esse empreendimento que eu sempre digo, viu, Augusto, é importante que os amigos do Pageu saibam, é um empreendimento de muitas mãos e muita emoção, que é o Cariri Cangaço. Então, há 11 anos que o Cariri Cangaço foi criado com esse desejo de nós deitarmos sobre o fenômeno do cangaço um olhar lúcido, responsável, um olhar que verdadeiramente pudéssemos trazer ainda mais qualidade, não só para a literatura, mas principalmente para o entendimento desse fenômeno, né? E aí, Augusto, eu fico também muito feliz, porque está ao lado, a seu lado, né, ao lado do Instituto de História e Geográfica do Pajeú, com tantos amigos, né, e você sabe disso, só no Instituto nós temos 2 conselheiros do Cariri Cangaço, para minha grande honra, 2 conselheiros do Cariri Cangaço, o querido Louro Teles, de Calumbi, né, e o nosso querido Valdir Nogueira, de São José de Belmonte, que nos dão a satisfação de fazer parte aí do IHGP, e tantos amigos, Augusto, aí do nosso Pajeú. Já vi por aqui o André Vasconcelos de Triunfo, junto com a querida Diana, são 2 amigos muito queridos, professor Alberto Serra Talhada, em Serra Talhada abraçar o Luiz Ferraz Filho, o Richard Pereira, abraçar, puxa vida, o pessoal de Nazaré, Augusto, que é pertinho aí de você, né? Os famosos os nazarenos. Pois é, Isso. E aí a gente tá com o Netinho, tá com o Zinho, o Rubelvan Lira, os queridos amigos lá de Carnaíba também, o Paulo Sérgio, o Clóvis, quer dizer, são muitos amigos que a gente fica muito feliz que possamos hoje estar compartilhando, né, esse nosso bate-papo.
o meu querido irmão Cristiano Ferraz, lá da minha amada Floresta. Ô Augusto, você sabe que eu sou filho adotivo de Floresta. Isso me deixa muito feliz mesmo. Ao lado de Manel Receberam a Serafim. cidadania. Pois é. A gente Muito teve a bem. oportunidade, isso é a partir de uma solicitação da vereadora Bia Numeriano, do meu querido amigo Betinho e da Ana Gleide. Betinho que está com a gente também. Viu? Pedro Tá com a Popov, gente. um menino maravilhoso, né? E um abraço muito especial também, viu, querido amigo Augusto, para os nossos queridos amigos de São José do Belmonte, né? Querido Clênio, o Clécio, o Erasmo, o meu conselheiro Valdir, né? Realmente é uma grande felicidade estar reunindo hoje verdadeiramente os amigos do Pajeú. Isso não tem preço. E eu lhe devo isso, viu, Augusto? Muito obrigado. E um abraço agora. Você não sabe a alegria de você estar aqui. E aí, eu gostaria também de mandar aliás, vou mandar muitos abraços, me perdoe, mas um especial a um grande timoneiro do Cariri Cangaço, um grande mestre que está sempre ao nosso lado, nos orientando, puxando as rédeas, dando corda, que é o querido Dr. Ivanildo Silveira. Então, um dos maiores pesquisadores do cangaço, e a gente fica muito feliz que todos eles estejam aqui hoje ao nosso lado nesse bate-papo maravilhoso. Muito bem, então vamos começar assim, inicialmente falando do Cariri Cangaço, mais desse projeto maravilhoso. Depois a gente entra realmente nas personalidades do cangaço, o mito Lampião. Eu quero falar também de Antônio Silvino, que antecedeu o Lampião, né? Seu conterrâneo. Seu conterrâneo. Isso. Mas me diga assim, os números do Cariri Cangaço. 10 anos, quantas cidades percorreu, os estados? Me fale de números do Cariri. Hoje, a gente fica muito feliz, não por vaidade, viu, Augusto, mas, na verdade, pelos méritos que são compartilhados com todos os nossos amigos. Cariri Cangaço completa agora, em setembro de 2020, exatamente 11 anos. Né? 11 anos, está presente em 6 estados do Nordeste: Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E nesses 6 estados, nós estamos presentes, querido amigo Augusto, em 25 municípios. Desejo já chegar em Afogados, hein? Estamos presentes. É uma honra para nós. Então, estamos presentes em 25 municípios, realizamos quase 30 grandes seminários, reunindo, Augusto, para nossa grande felicidade, mais de 70 mil pessoas. Realizamos, e você pediu números, né? E eu tenho um controle muito rigoroso e muito zeloso com esses números. Em todos esses anos, nós realizamos um número espetacular de conferências. 247 conferências de temas verdadeiramente voltados para a gênese da nossa cultura, da nossa memória, da nossa história. Além dessas conferências, Augusto, e você esteve conosco algumas vezes, né? Nos deu prazer ao lado de sua esposa em alguns Cariri Cangaço, realizamos mais de 250 visitas técnicas, levando os nossos amigos para os cenários onde tudo aconteceu. Então, o Cariri Cangaço tem esse caráter. Ele tem um formato específico, Augusto, de atender tanto a expectativa daqueles que buscam pesquisar, se aprofundar, mas também permite que possamos conhecer os torrões natais de todos esses episódios, né? Então foram 247 conferências, até agora a última, em Juazeiro, há 6 meses atrás, e mais de 250 visitas, onde temos a oportunidade de conhecer cada um desses cenários importantes para a historiografia não só do cangaço, mas de temas capilares ao nosso Nordeste. Ainda falando em números, Augusto, Cariri Cangaço já teve em seus eventos o lançamento de exatos 66 livros. Então isso para a gente é motivo de muita felicidade. E hoje fazem parte do Cariri Cangaço mais de 600 pesquisadores. Isso a gente fica feliz, né, Augusto? Porque, na verdade, é o resultado dos esforços de muitos e muitos e muitos. Aqui eu quero mandar um abraço para o meu conselheiro, grande Jorge Figueiredo, do Sertão Nordestino. Um grande abraço, Jorge, para você, para toda a sua família. Então esses são os números, e esses números, Augusto, não são de responsabilidade do Severo. É importante que se diga, esses números são
exatamente o reflexo, o resultado do empenho de muitos e muitos amigos de todo o Brasil. Muitos deles que eu citei agora aí do nosso querido Pajeú. Tem aqueles pesquisadores que nunca deixaram de participar de um projeto desse, de um Cariri Cangaço, nesses quase 11 anos, Severo, e que venham de outros, como você disse, de todo o Brasil. Aquele pesquisador que nunca faltou um Cariri Cangaço nessas visitas técnicas, né, nesses momentos. Olha, nós temos alguns pesquisadores ali que estão ao nosso lado, fiéis na construção desse grande empreendimento. Acabei de citar aqui o Ivanildo, né? Doutor Ivanildo Silveira. Eu poderia dizer, não poderia se certificar, Augusto, mas eu acho que o Ivanildo Silveira, João de Souza Lima, Derbal Nogueira, Ângelo Osmiro, Honório de Medeiros, Juliana Pereira, são queridos amigos que estão ao nosso lado quase sempre, né? Na verdade, e me permita abrir um parênteses aqui, Augusto, o Cariri Cangaço, ele tem um conselho curador que ao nosso lado ajuda a construir não só o desenvolvimento do evento, mas também ajuda a construir o conceito do evento, a essência do evento. Então, hoje nós temos 40 conselheiros do Cariri Cangaço de todo o Brasil, que geralmente e normalmente estão ao nosso lado. E agora me permita, eu queria mandar um abraço todo especial ao querido amigo Esdras Souto. Inclusive, Augusto, quero que você depois conheça o Esdras, viu? O Esdras Souto é do CPDOC, né, do Centro de Pesquisa e Documentação do Pajeú. E ele disse, pai, mande um abraço para o Augusto, eu preciso sentar com ele. A gente precisa unir o CPDOC ao IHGP. E eu acho que é muito bacana. Grande abraço ao Esdras. Pois é, Esdras. É você que está nos ouvindo agora, Esdras. Por favor, depois procure aí o nosso amigo Augusto e vamos em frente. Getúlio Bezerra, do Distrito Federal, aquele abraço. Então, isso é muito importante. E eu sempre digo, Augusto, que o Cariri Cangaço, acima de qualquer coisa, ele promove o encontro das pessoas. E isso não tem preço. Muito bem. Eu vou lhe perguntar... diante de todos esses cenários que você já vivenciou, né, dessas visitas técnicas, eu sei que a Fazenda Angicos talvez seja o ponto final, né, onde teve a culminância final. O ápice, mas, né? O ápice. Onde é que você achou mais forte a presença, o cenário, o que nesses quase 11 anos lhe chamou mais? Qual foi o lugar assim que pudesse dizer assim, esse lugar aqui é impressionante, Augusto, diferente? Augusto, realmente, Angico, ele tem a sua força, né? Dentro da historiografia do cangaço, a Grota do Angico, todo o deslocamento a partir ali do porto do Rio São Francisco, aqueles 800 metros até Angico, realmente é muito forte. Mas deixando Angico de lado, que é o concurso, existem cenários que o Cariri Cangaço visitou, e visitou por várias vezes, que são verdadeiramente marcantes. E aqui me permita, sem desmerecer nenhum outro, chamar atenção para dois desses cenários. Um deles, querido Augusto, é a casa de Chico Pereira, a Fazenda Jacu, lá em Nazarezinho. Realmente tem muita força ali, né? A história de Chico Pereira é uma história espetacular. E visitamos ali por 3 vezes. O Cariri Cangaço esteve 3 vezes em grandes caravanas na Fazenda Jacu. Inclusive, nós vamos agora encetar outro grande movimento para ver se a gente consegue restaurar aquela fazenda. E outro cenário também fantástico, dentre os muitos que a gente visitou, foi a casa de Marculino, lá na Fazenda Passo de Deus, o Casarão de Patos. Ali realmente também foi um momento extremamente forte, lá em São José de Princesa, que você conhece muito bem, pertinho de você. Caboclo aí. Marculino. Caboclo Marculino, vizinho ali ao município da nossa querida Princesa Isabel. Então, esses dois cenários, além de Caldeirão do Deserto, né, lá do Beato C. Lourenço, lá no crato do nosso Cariri, na verdade são muitos e muitos cenários, mas esses cenários chamam a atenção pela grandiosidade e pela força, né, não só dos personagens, mas do próprio lugar.
Mas, como eu te falei, Augusto, nós tivemos já 250 visitas. Então, elencar uma, duas ou três é muito difícil, viu? Não, é muito difícil, verdade, verdade. Mas eu queria agora falar do cangaceiro Antônio Silvinho. Manel Batista de Moraes. Isto. E ele entra no cangaço pelo mesmo motivo que Lampião depois iria entrar, né? Você veja como a história vai se repetindo. O pai dele é assassinado na feira aqui de Afogados da Engazeira, um dia de feira livre, e a partir daí ele se revolta e gera a vingança e decide entrar, era o mais jovem, né? E entra no cangaço. Na vida bandida, né? Queria que você falasse de Antônio Silvino, que antecedeu Lampião. Ele é esquecido ou ele é um personagem também muito pesquisado? Ô Augusto, eu acredito que o Rifle de Ouro, ou seja, Antônio Silvino, ele precisa ser melhor estudado. E eu acho que o HGP tem uma grande responsabilidade em resgatar esse personagem tão importante dentro da historiografia, não só do cangaço, mas do sertão, né? E vocês, como aí de Afogados, precisam resgatar a história desse personagem, não para fazer apologia ao cangaço, ao banditismo rural, mas para compreender, inclusive, a gênese, né? Você tocou muito bem no assunto, né? A partir da morte de Batistão do Pajeú, o Antônio Silvino, né? O Manel, acabou entrando no cangaço. E você até fez uma pequena relação, né, Augusto, com relação a Lampião. E aí me permita fazer um adendo, né? Eu acho que talvez Lampião talvez não tenha entrado no cangaço, com certeza não entrou pela morte do pai. O pai morreu porque ele já estava no cangaço, diferentemente de Antônio Silvino, compreende? O seu Zé Ferreira, na verdade, foi uma vítima já das atrocidades dos irmãos Ferreiras, já bem jovenzinhos, né, ali no final do... Briga com o Zé Saturnino. Pois da família de Zé Saturnino, né? E ali no finalzinho dos anos 20, né, o começo. E realmente, com certeza, o pai foi vítima já da ação dos filhos que, na verdade, já estavam numa vida fora da lei, né? Diferente de Antônio Silvino, né? Que teve seu pai, o Batistão, foi morto, e aí ele, né, irmão junto com seu irmão, acabou tendo que entrar no cangaço. Para você ver, né? Quando Antônio Silvino entrou no cangaço, Lampião ainda não tinha nem nascido, né? Para você ver como são as coisas. Batistão, a briga por água, né? Que é muito comum no Nordeste, a questão de briga, cerca, água, invasão de um pedaço de terra. Então, o Batistão com o Coronel Chaves, a briga começou por uma questão de água, né? Na verdade, viu? Me permita, viu, Augusto? A relação que eu traçaria entre a entrada de Antônio Silvino, né, de Manuel Batista, o Batistinha, né, chamado Nezinho também aí, né, na região, antes de se tornar Antônio Silvino. Até ele colocou Silvino no nome por causa do tio, né? O tio que já era cangaceiro, o Silvino Albuquerque, Silvino Aires Cavalcante de Albuquerque, né? Já de certo renome. Então, a relação que eu faço, viu, Augusto, entre um e outro é justamente e unicamente, na verdade, onde se concentra a gênese desse desequilíbrio social que a gente vive até hoje. A disputa de terra, principalmente nos recantos esquecidos do Nordeste, daquela época, quando não existia lei, não existia Estado, o Estado se ausentava desses rincões, fazendo com que o coronelismo e os apadrinhados daqueles da elite do poder mandassem e desmandassem, e certamente o caso aí do Batistão vai ao encontro, né, se junta nesse bojo, nessa situação, né? Então, briga de terra, cerca, roubo de animal, como aconteceu também lá na passagem das Pedras com o Virgulino. A diferença aqui, como eu estou te falando, né? Virgulino já andava entranhado na vida bandida e depois seus pais, a mãe morreu do coração e o pai foi vítima, né? Também dessa vida bandida. Mas a gênese dessa violência do sertão passa necessariamente por essa desigualdade, né, Augusto, que a gente vê até hoje. A gente vê até hoje. A ausência do Estado naquela época era algo absurdo. Hoje a gente consegue ainda perceber isso, Augusto, nos rincões mais distantes dos grandes centros. Imagine naquela época.
há 100 anos atrás. Então isso realmente é injustiças, absurdo. Claro, né? Injustiça, a falta de perspectiva de futuro. Claro, né? o rojão do que a gente sempre costumava ver, o inspetor de quarteirão que mandava, desmandava. Então, eu tô vendo aqui, Augusto, me permita, o próprio Esdras comentando sobre Adolfo Meia-Noite. Com certeza, Adolfo Meia-Noite foi um dos grandes personagens, também pouco estudado, do cangaço. Daqui também, da região. Exato, também. Como Jesuíno Brilhante, do Rio Grande do Norte, como Cabeleira, né? Enfim, grandes, como Luiz Padre, como o Senhor Pereira, quer dizer, grandes nomes da literatura do cangaço, que acabaram sendo ofuscados, né, no que diz respeito ao estudo, do aprofundamento, pela estrela magnífica desse homem que era à frente do seu tempo. Infelizmente, usou toda a sua genialidade para o mal, que foi Virgulino. Um abraço para a Noádia Costa, querida Noádia de Teresina, um grande abraço. Querido Nazareno Odilon, aquele abraço, Odilon. Os comentários, as pessoas que quiserem pergunta, podem fazer aí nos comentários, que no final a gente vai reservar um tempinho para algumas perguntas. Mas, Manuel Severo, a Fazenda Colônia, lá onde o Antônio Silvino morou, ela resiste à ação do tempo. Lá nós temos uma igreja colonial, né? Uma igreja muito bonita, que tem ainda o engenho, tem a Casa Grande, né? Tem todo o cenário daquele período, e que daria um belíssimo Cariri Cangaço, aproveitando aqui Carnaíba, Flores, Afogados, passando por todo esse território onde tivemos, né, essas marcas. Calumbi, que fica aqui Serra Grande, também, né, Augusto, em Calumbi? A Serra Grande, a grande batalha, né, de Serra Grande, que vamos pedir permissão querido ao Lourinaldo Louro Teles, o vice-presidente do IHGP, Perfeito. Nosso vice-presidente. Deve estar conosco também, o Louro Teles, que escreveu... Com certeza está aqui conosco. Um livro belíssimo também, né, contando a grande batalha de Serra Grande. Mas me fale de Senhor Pereira e Lampião, quando decidiu entrar no cangaço, entrou no bando do Senhor Pereira. A importância, um pouquinho do Senhor Pereira para quem está nos acompanhando. É importante que a gente possa contextualizar, né? Porque o cangaço tem esse caráter do banditismo rural, mas ele guarda algumas perigosas ligações com o coronelismo, né, Augusto, da época, né? Você vê, Lampião foi um homem que teve essa longevidade, né? São 20 anos, né, de vida bandida, porque, na verdade, tinha essa habilidade de relacionar-se muito bem com as elites mandatárias da época e também com o mais humilde dos sertanejos, né? Os coiteiros de alta patente e de baixa patente. Pois não. Me permite. Lampião, quase 20 anos, né? 18 anos. E Antônio Silvino também. Praticamente 20 anos dominou, foi o rei, né? Foi o grande. Agora, exatamente. Agora você veja como um personagem como o Antônio Silvino precisa ter, na verdade, um olhar mais zeloso com relação à sua história, né? Mas volta, e o HGP e o CPDOC tem essa responsabilidade, hein? E o Caricangaço vai estar de mãos dadas com vocês para a gente fazer isso. Mas voltando à sua pergunta, viu, Augusto? Você estava contextualizando o cangaço, a figura do coronel, né? Perfeito. A gente vai descer para Vila Bela, né? E ali para a confluência de Vila Bela com São José do Belmonte e tudo, onde a gente vai encontrar, né, o berço, né, da família Pereira, né? O senhor Pereira, juntamente com seu primo Luiz Padre, que, na verdade, se notabilizaram, aí sim, intensificando aquele conceito de cangaço por vingança. Eles sim, esses... Um abraço, Ana Albuquerque. Muito obrigado, Ana. Esse sim, senhor Pereira, que foi um dos chefes de Lampião, né? Lampião foi chefiado pelos porcinos antes disso, enfim. Mas senhor Pereira e Luiz Padre, dentro daquele conceito do mestre Frederico Pernambucano de Melo, que ele estratifica o cangaço como vingança, enfim, esses dois foram realmente, posso colocar nessa estratificação como vingança, né? A partir da morte de seu tio, senhor Pereira acabou encampando, a partir da provocação da dona Chiquinha Pereira, e acabou encampando essa vingança, né? E a partir dos anos
depois dos 17, 18, realmente era um homem extremamente destemido, né? Agora, da alta elite, né, do Pajeú, aí de vocês, né? Na verdade, é da família do Barão do Pajeú. Então, Barão do Pajeú. do Barão do Pajeú, e a partir da morte de Padre Pereira, que revoltou a toda a família, certamente ele acabou tendo esse protagonismo todo, né? Lampião comentava, viu, Augusto, que não conheceu homem mais valente do que o senhor Pereira, né? Que coisa, né? E era um homem que veio da classe dominante, né, do Pajeú, se tornou um fora da lei, né? Na verdade, o senhor Pereira se tornou um fora da lei por um conjunto de circunstâncias e, na verdade, foi um grande nome da historiografia do cangaço, né? Um homem de grandes realizações, que depois foi embora, subiu para o Piauí, do Piauí desceu para o Goiás, né? Foi lá para São José do Duro. Então, é um personagem também extraordinário, né? E que foi um dos... Aliás, o principal chefe de Virgulino, acabou sendo o senhor Pereira, que legou a Virgulino o seu bando, né, a partir de 1921, 22, né? Um abraço aí para o Manel Serafim. Grande abraço, Manelzinho. Manel Pereira abandona o cangaço e Lampião assume. Senhor Pereira, né? Senhor Pereira, aliás. Senhor Pereira. Isso. Bom, aquela questão dos nazarenos, eles se tornam, assim, até hoje, né, uma referência de volante mais combativa, mais forte. Tem esse marco, né, lá na Nazaré do Pico, os nazarenos, inclusive no Cariri Cangaço de Floresta, houve uma visita, né, à casa de Lampião quando eles se mudaram para lá. E Poço do Negro. Poço do Negro, exatamente. Então, os nazarenos foram, assim, referências em Pernambuco sobre pessoas valentes que enfrentavam, né, os ferreiras. Aí você também me permite abrir um parêntese para resgatar essa ligação muito forte, né, e beligerante, né, entre os nazarenos e Virgulino Ferreira. Na verdade, foram criados juntos, né, Augusto? Foram criados juntos ali na redondeza da Passagem das Pedras, depois a Poço do Negro. Então, Virgulino frequentava ali aquela região ali de Nazaré com seus irmãos mais velhos, né? E, na verdade, tinha uma relação, inclusive era afilhado de fogueira de seu João Flor. Quem é seu João Flor? Seu João Flor é o grande patriarca da família dos Flor, os famosos Flor de Nazareno, né? de Nazaré. Euclides, Odilon, Américo, Valdemar, o Mandel Flor, Idelfonso, Luiz de Souza, Idelbrando, Hildebrando, quer dizer, grandes nazarenos, né, filhos de João Flor, que foram contemporâneos, né, estiveram ali juntos com Virgulino naquela final de adolescência, né, garotos com 17, 18 anos, e, na verdade, esse caráter de conflito cisâneo entre eles tem essa gênese lá atrás. E aí, na verdade, os filhos de seu Zé Ferreira, né, principalmente Virgulino, Antônio e Levino, os mais velhos naquela época, né, na verdade, acabaram entrando em conflito direto, frontal, com os nazarenos, né, daquela época, a partir do Antônio Gomes Jurubeba, né, e aí depois veio o João Gomes de Lira, bem jovenzinho, já entrando, depois o espetacular Manuel Neto, e tanto, como eu já falei dos irmãos Flor, né, o destaque para Odilon, para Manuel Flor, para Euclides, né, com certeza foram esses nazarenos os grandes responsáveis pelas mais ferrenhas batalhas e as perseguições mais extraordinárias, né? Diziam que os nazarenos tinham uma coragem que beirava a loucura, né? Beirava a loucura. E a gente consegue compreender isso estudando a história, a gente consegue ver isso muito claramente pelos relatos, né, de testemunhas que estiveram nos eventos, inclusive o livro do seu João Gomes de Lira, né, Memória de um Soldado de Volante, é espetacular. O Canto da Cauã, da nossa querida Marilourdes Ferraz, enfim, o livro de Neto de Pautilha, enfim, quer dizer, todas essas
referências, nos ajudam inclusive eu que tive a oportunidade de estar algumas vezes com o grande tenente João Gomes de Lira na sua casa, um homem extraordinariamente gentil, que nos sempre com muito carinho, né? A gente consegue sentir, na verdade, a força e a essência do povo nazareno. E Nazaré, viu, Augusto, mora no coração do Cariri Cangaço. Os nazarenos sabem disso, e aqui eu tenho o Odilon conosco. O Nazaré realmente... O Cariri Cangaço já esteve fazendo 3 grandes seminários em Nazaré. 3 grandes seminários em Nazaré. E aí vai ganhar fantástico. Agora tá para ganhar lá um memorial, né? Pois memorial das pois volantes, né? Tem iniciativas maravilhosas, né? Nessa direção, né? Nessa direção, que tem um memorial e um museu, né? A gente fica muito feliz porque, na verdade, vamos conseguir resgatar, na verdade, o verdadeiro patamar desses que são, na verdade, Augusto, os verdadeiros heróis do sertão. Na verdade, o esses está dizendo homens... aqui. Oi? Clênio Novaes está dizendo que Manuel Neto Era a própria não beirava a loucura, era a própria loucura. Era a própria loucura. Era um homem extraordinariamente valente e muitas vezes, viu, Augusto, essa loucura, essa sanha que tinham, né, os nazarenos contra a Virgulina acabou comprometendo, inclusive, o resultado de algumas empreitadas, de algumas batalhas, né? Haja visto Serra Grande, você conhece muito bem, que é vizinho aí de você do Louro, aí na nossa querida Calumbi, e, por exemplo, Maranduba, Serrote Preto, ou seja, grande abraço, André Areias, abração, meu filho, seja bem-vindo. Então, esse conjunto de circunstâncias que fizeram com que os nazarenos, desde muito cedo, ora, para você ver, e o Clênio sabe disso, que está nos ouvindo aí, o Ivanildo, Manel Neto, na verdade, ele tinha a seu lado meninos bem novos, 11 e 12 anos, eram chamados cachorrinhos de Manel Neto. Olha que coisa, né, absurdamente fantástica, né? Meninos saídos da puberdade, já manuseando o bacamarte, já partindo para o meio da caatinga, para, na verdade, enfrentar o inimigo número 1 do povo e da alma de Nazaré, que era Virgulino. Então, na verdade, os volantes, esses homens, por exemplo, Nazaré, e ao lado deles, tantos outros, como o Zé Rufino, como o Arlindo Rocha, como o Tenente Gino, foram os verdadeiros heróis, viu, Augusto? E muitas vezes esquecidos no que diz respeito à historiografia do cangaço. Vamos falar do nosso personagem principal do cangaço, o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, e aquela pergunta clássica que nas emissoras de rádio, em rodas de conversa, em reuniões, em conferências, isso a gente escuta muito. Lampião, herói ou bandido? Isso, hoje mesmo aqui na emissora Rádio Pajeú teve essa pergunta por conta dos 82 anos e gerou muita polêmica. Se é bandido, se é herói, e assim, até hoje. E tem eu li Caminhos do Pajeú, de Luiz Cristóvão dos Santos, um livro maravilhoso, onde ele diz que Lampião não é herói nem bandido, ele foi um ser incomum. Ele trata assim, Lampião, um ser incomum, um homem muito inteligente, muito capaz, um artesão, um comerciante, e nem herói nem bandido, mas você já deve ter escutado muito essa pergunta. A minha vida nos últimos 10 anos foi tentar responder essa pergunta, viu, Augusto? Tentar responder essa pergunta, que eu tenho a resposta na ponta da língua, né? Os admiradores de Lampião que me perdoem, mas foi um grande bandido. Não tinha nada de herói. Lampião não tinha rei nem lei. Não tinha nada que o aproximasse do caráter de herói. Me permitam aqueles que admiram. Agora, era um sertanejo à frente do seu tempo. Você não tenha dúvida disso. Um homem que chegou a comandar verdadeiras feras, Augusto. Lampião comandava homens muito mais serruvar próprio. Agora imagine a capacidade desse sertanejo, e você falou, era um artesão? Sim. Era um comerciante? Sim. Então, boa parte, inclusive, do sucesso que Lampião teve, sucesso entre aspas, né, na sua vida cangaceira, foi, na verdade, resultado
dos anos que ele passou ao lado de seu pai e dos irmãos como almocreve. O que era o almocreve? O almocreve é o mascate do sertão. É o mascate do sertão. Aquele que anda com o seu Zé Ferreira, tinha uma tropa de burro, e ele e os filhos mais velhos rodavam o sertão inteiro, o Nordeste inteiro, para vender pé. Travou aí, ouvindo? Estou ouvindo. Está travando um pouquinho, mas estou ouvindo. Ah, pois não, Pode porque aqui é... continuar. Está travando um pouquinho. Travou. Voltou. Passou a se tornar... Voltou? Ok. Passou a se tornar um grande fora da lei. Um grande fora da lei. Na verdade, essa pecha de herói, a gente, inclusive, muitas vezes imagina, a gente compreende, todo o mito, na verdade, ele se consolida com o tempo. Né? Lampião é um mito, uma lenda. Então, na verdade, para uma lenda, um mito se torna herói. Em alguns tipos de leitura, em algumas conjecturas, a gente pode... Às vezes, e muitos companheiros trazendo no peito essa camisa de Lampião Herói. Mas, na verdade, foi um grande fora da lei, usou toda a sua genialidade. Né? Eu sempre digo, Augusto Lampião foi o primeiro marqueteiro do sertão. Na verdade, o poderoso chefão. Se relacionava desde a mais alta cúpula da elite sertaneja até o mais humilde dos sertanejos. Lampião não tinha nem rei nem lei. Ele tinha a conveniência dele. E aí, outra coisa interessante, a religiosidade, né? Ah, era devoto de Padre Cícero. Aí vamos fazer outra live, porque isso vai dar pano para as mangas. Na verdade, Lampião não tinha devoção por nada, Augusto. Lampião tinha devoção pela sua própria sustentabilidade. Na verdade, Lampião tinha o quê? Amor à sua sobrevivência. Ora, naquela época, Augusto, era conveniente ser o quê? Devoto de Padre Cícero. 90% da nação sertaneja, lá dos confins do nosso sertão, da nossa afogada engazeira, do Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, do Sergipe, da Alagoas, era devoto de Padim. Então, era importante para ele consolidar, pelo menos essa é a minha leitura, minha humilde leitura, tá bom? É importante que vocês comprem a humilde leitura do Severo. Era importante para ele manter, na verdade, essa pecha de temente a Deus. Ora, temente a Deus, 5 horas da manhã rezando e passar o dia matando sertanejo inocente. Pelo amor de Deus. Então, na verdade, não tem nada de herói. Na verdade, foi um fora da lei. Agora, extremamente habilidoso, um líder nato, um homem à frente do seu tempo. Essa é a minha humilde maneira de ver o célebre Virgulino Ferreira da Silva. Muito inteligente, estrategista, né? Ele... Sim, com certeza. Eu fico imaginando como seria naquele tempo andar dentro do mato sem estradas, não tinha estradas praticamente. É verdade. A vegetação... Me permita aqui um parêntese, porque agora eu vou ser obrigado a parar a live para... Aliás, parar a live não, parar a sua voz para dar um abraço no meu querido Paulo Brito. Paulo Brito, filho do Tenente Bezerra, acabou de entrar. Paulo, você é um homem extraordinário, um querido amigo, receba o nosso abraço. Na verdade, outro personagem injustiçado, o grande Bezerra, o grande estrategista do episódio de Angico, que hoje completamos 82 anos. E o Cariri Cangaço também tem essa responsabilidade de resgatar esses verdadeiros heróis, os volantes que, na verdade, deram o sangue na defesa do nosso sertão. Então, Paulo, receba o meu abraço junto com Anne. É uma grande felicidade ter você ao nosso lado, né, Augusto? Filho do Tenente Bezerra ao nosso lado nesse nosso bate-papo. O filho do Tenente Bezerra conosco. Isso é maravilhoso. Que bom, muito maravilhoso. Eu fico muito contente com isso. Da gente estar proporcionando esse momento tão rico de falar. O tempo vai ser pouco para a gente falar. Eu queria ver também... A coluna Prestes passou por aqui também, por Carnaíba, né, pela zona rural de Carnaíba. E em dado momento, Lampião foi chamado, foi convidado a agir contra a coluna Prestes. Isso, até que ponto isso procede mesmo, Manuel Severo? Ele não aceitou, né? Augusto,
episódios extremamente polêmicos, tá? Essa polêmica do convite a Lampião para que fizesse parte dos batalhões patrióticos, né? Na época com sede lá em Juazeiro, né? Quero mandar um abraço para o Manuel Belarmino, a Maria, querida Maria. Belarmino, nosso querido conselheiro, um grande abraço, né? Pedrinho Popov, abração, filho. Então, em 26, o que acontece? O Estado já não tinha tentáculos para chegar nos rincões mais distantes do centro do Rio, para combater justamente aquela revolta insurgente que nasceu lá no tenentismo, né? Que acabou desaguando na iniciativa de Prestes com essa coluna. A coluna veio, rodou mais de 3.000 quilômetros, subindo e descendo o Marco Sampaio, aquele abraço, Marquinho, subindo e descendo o Brasil. E o que acontece? Ora, o que restou ao governo central? Ao governo central do Rio de Janeiro? E ao encontro, né, dos coronéis de Barranco, para certamente fazer uma barreira verdadeiramente miliciosa para conter a ânsia, né, a gana da coluna Prestes. Então, o governo central, a partir do Rio, dotou de armamento, né, de fardamento, de arma, de munição, tudo que não prestava no sertão, viu, Augusto? Tudo que era bandido, tudo que era cangaceiro, jagunço, pistoleiro, acabou se irmanando aos batalhões patrióticos com a promessa de um certo perdão por seus crimes, né? E, ao mesmo tempo, já que o governo central não tinha tentáculos para defender as fronteiras, principalmente do sertão, com certeza se valeu dessa artimanha, né? Então, na verdade, o convite a Lampião existiu, partiu do deputado federal Floro Bartolomeu. Existe aí uma grande polêmica de que Padre Cícero estava por trás disso. Eu não acredito. Eu morei em Juazeiro por muito tempo, Caricangaço nasceu lá, e eu tenho as minhas convicções, abraço, Lourdia Linhares, grande abraço, querida Frane. Eu tenho minhas convicções de que, na verdade, Padre Cícero, apesar de ser um homem que sabia tudo o que acontecia ao seu redor, na verdade, ele não teve ingerência ao ponto de evitar essa ousada empreitada de Floro Bartolomeu. Então, essa carta chegou até Lampião. Lampião, na verdade, ao compreender que ali havia uma oportunidade para ele levar vantagem, essa é a grande verdade, Augusto. Lampião vislumbrou a possibilidade de levar vantagem. Ele não queria ser reintegrado a nada, não. Ele queria ver a possibilidade. A meu ver, me permita, isso não é a minha percepção. Ele vislumbrou a perspectiva de levar vantagem. E levou. Veio a Juazeiro. Quando chegou a Juazeiro em 26, em março, Floro Bartolomeu já não estava. Floro estava no Rio, tinha adoecido, inclusive morreu pouco tempo depois. Então, a batata quente caiu no colo de quem, Augusto? Padre Cícero Romão Batista. E aí veio a célebre polêmica da patente e tudo, mas Lampião nunca combateu a coluna, na verdade recebeu armamento, recebeu fardamento, recebeu munição, voltou para o Pajeú e quando cruzou o Ceará levou bala das volantes pernambucanas. Essa que é a verdade. Muito bem. Tempo passa rápido quando o assunto muito rápido, né? Fascinante, né? Só mandar um abraço para o Zé Roberto Braga, do meu querido Fortaleza. Zezinho, um abraço, querido. O André Vasconcelos destacando a Fazenda Colônia, local de origem do cangaceiro Antônio Silvino e do tenente João Bezerra, né? Odilon perguntando sobre a pouca produção cinematográfica explorando o cangaço. Houve uma época que a gente tinha uma produção cinematográfica muito grande, viu, Augusto? Nos anos 50, na verdade, né? Mas de uns tempos para cá você vê uma ou outra iniciativa, o próprio Rosenberg Cariri, né? Mas realmente eu concordo com o Odilon. Poucas coisas. Aqui a Maria lembrando o grande Alcindo Alves Costa, né? Querido Alcindo, e hoje, né, 82 anos da morte de Lampião, Alcindo com os mistérios e mentiras, mistério de Angico, que na verdade, Alcindo é uma verdadeira lenda, viu? O Angicos tem a questão que alguns falam que nem vai dar tempo para a gente falar disso, que Lampião foi envenenado. Não, e outra coisa, né? Augusto, me permita aqui invadir Padre sua Marcel live. Escreveu. Sim. Não. Me permita invadir sua live para fazer um convite, né? Agora, às 20h, todo mundo que está aqui, por favor, vamos migrar lá para o YouTube, para o canal da Aderbal Nogueira.
que a gente vai ter uma super live também lá, viu, Augusto? Você também, eu também, todos nós. Grande Aderbal. Lá com o grande Aderbal, meu irmãozinho Aderbal Nogueira, o meu querido Wesley Rodrigues e o turismólogo Jair Luiz. Então, daqui a pouquinho, 8 da noite, a gente sai daqui do Instagram, vai para o YouTube, para o canal da Aderbal, para ver, já que a gente não conversou sobre Angico aqui, a gente vai ouvir lá os mestres Aderbal, o Wesley e o Jair Luiz, que vão nos ensinar um pouco de Angico, né? Vai ser muito bacana. Mas eu quero que você fale de uma figura também que entra no cangaço como mulher, né? E que é a influência dela, eu queria falar a influência da mulher, Maria Bonita, na vida de Lampião. Ah, pois não. Uma figura também com certeza. Extraordinária. Antes de falar de Maria Bonita, eu quero falar de Curisco. Amanhã, no Instagram de Pedro do Cordel, nós temos a presença, viu, Augusto, de Silvio Bulhões, filho de Curisco e Dadá. Então, amanhã, 8 da noite, no Instagram do Pedro do Cordel, do querido Pedrinho, nós vamos ter a presença ilustre e preciosa de Silvio Bulhões. Parabéns, Pedro, pela iniciativa. Voltando a Maria Bonita. Na verdade, viu, Augusto, as mulheres entraram no cangaço numa época em que o cangaço parece que estava dando... Subiu a serra e estava começando a descer a serra. Isso é a minha visão, né? No segundo reinado de Virgulino. Virgulino, na verdade, atravessou o São Francisco em 29. Ali acabou o primeiro reinado dele, onde a atuação dele ficou muito forte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, né? E a partir de 29, notadamente em 30, quando ele conheceu Maria Deia, né? Maria do Capitão, e depois da morte dela passou a se chamar Maria, a ser nomenclaturada como Maria Bonita, né? Ali, a partir de 30, já havia acho que era até uma coisa natural, apesar do caráter nômade dos cangaceiros, essa inclinação, também já estavam completando o quê? Já estavam virando a época ali 30 e poucos anos, e o aconchego, né, de um ombro amigo, né, de um cangote cheiroso não sei, né, de uma sertaneja morena, com certeza já começavam a pontuar a cabeça dos cangaceiros. Claro que eles tinham suas amantes, né, sei lá, por aí onde andavam, né, seus rabos de saia, mas a partir de 30, quando o Lampião, a partir da ligação forte que ele tinha com a família de Maria Bonita, e isso aí, quem conhece bem é João de Souza Lima, nosso conselheiro, e o Odilon Café, o Odilon Café, lá da Mariada da Caiçara, era um grande coiteiro de Lampião. Então, Lampião andava muito na Mariada da Caiçara e conheceu Maria Bonita. Maria de Ideia, desculpe, né? E aí, Augusto, dizem que foi amor à primeira vista e um amor avassalador, né? Aí tem outra história que existia amor no cangaço, mas com certeza existia algo muito forte ali. E ela realmente tinha muita força, tinha muita ingerência sobre Virgulino Ferreira, né? O próprio Aderbal, no conjunto de depoimentos que ele pegou com remanescentes do cangaço, todos são unânimes em dizer que realmente ele tinha me permitam aqui o termo, entre aspas, essa devoção, esse cuidado, né, com a santinha dele, com a santinha que ele sempre falava, né? Um abraço aqui o meu querido Edson, Teotônio Vilela, um grande abraço, Edson. Então, realmente ela tinha essa força. As mulheres, quando entraram no cangaço, eu tenho absoluta certeza, imprimiram uma nova dinâmica. Inclusive, a gente percebe muito, muito claramente isso na própria ação dos bandos cangaceiros a partir de 1932, 33, 34, quando o Lampião estabeleceu quase as capitanias hereditárias, viu, Augusto, me permita, em Sergipe e Alagoas. Quer dizer, passaram a atuar ali naqueles lugarzinhos, até porque tinha o beneplácito dos mandatários de Sergipe, né? Me perdoe os sergipanos, né? Mas a partir do próprio Eronildes Carvalho. Então, é muito importante que a gente compreenda esse cenário. E as mulheres acabaram trazendo esse novo perfil para os cangaceiros, né? Esse novo perfil de um caráter mais cuidadoso. Eles tinham que ter mais cuidado com a movimentação. E quando estavam grávidas, né? E a alimentação, e a segurança. Tudo mudou a partir da entrada das mulheres no cangaço. Certamente, me permita concluir, Augusto, as mulheres tiveram, sim, grande influência
na mudança desse perfil dos grupos cangaceiros. E Maria Bonita foi uma delas, e o outro destaque somente é Dadá, que, a meu ver, foi a única cangaceira realmente que combateu, que pegou em armas, e todos nós sabemos a história de guerreira que foi a história de Dadá. Muito bem. Manuel, já não há tempo, mas para a gente continuar, eu queria falar de Mossoró. Foi uma tentativa frustrada de Lampião, na invasão, a resistência do povo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas fica para outra. Tem outras questões também. Queria falar mais sobre a Fazenda Angicos, né, o desfecho final, essa questão polêmica. Sim. E outros temas palpitantes, mas não vai faltar oportunidade. Eu queria agradecer e deixar aí suas despedidas, e a gente volta a se encontrar daqui a pouco, né, no canal no YouTube, o YouTube do Aderbal. Com certeza. Só queria agradecer, viu, querido Augusto, e a todos de Afogados da Ingazeira, de todas as cidades da Redondeza, Calumbi, Flores. É uma região que eu quero muito bem, muito bem. Tenho amigos queridos que moram no coração, inclusive você. E muito obrigado. Muito Beto obrigado. Souza, querido Beto, aquele abraço, meu irmãozinho. Querido Wesker, que esteve com a gente até pouquinho agora. E dizer que é uma grande satisfação. No próximo sábado, Augusto, quero convidar todos os amigos que estão na live. No próximo sábado, nós estamos às 5 da tarde inaugurando o canal do YouTube do Cariri Cangaço. E será também uma grande mesa redonda que vai acolher todos os amigos do nosso Nordeste. Então, eu vou mandar, por favor, nos sigam no Instagram, nos sigam no Facebook, e vamos convidar a todos para sábado, 5 da tarde. Não assumam um compromisso. Vamos lá para o YouTube para a inauguração do canal do Cássio. E a partir de agora, todo mundo correndo lá para o vídeo do Aderbal, lá para o YouTube do Aderbal, para a gente ter a aula com o Aderbal, com o Wesley e com o nosso querido Jário Luiz. Obrigado a todos. Manuel Severo, muito bom lhe ouvir. Pois não. Muito obrigado. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite, Manuel. Bom, gente, então foi aí esse bate-papo. A gente gostaria de agradecer imensamente a todos os participantes. Não deu para realmente anotar, fazer as perguntas que vocês mandaram, né? Registrar todas as pessoas, mas eu quero mandar especialmente um abraço a todos os confrades e confreiras do Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú. E ficou aí a tarefa do nosso mestre Manuel Severo, para a gente aprofundar a pesquisa sobre o cangaceiro Rifle de Ouro Antônio Silvino. Um abraço, boa noite, gente. Muito obrigado e até a próxima terça, se Deus quiser.